Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre instrumentação e paramentação cirúrgica. Bem, os tópicos abordados a gente vai falar sobre a paramentação cirúrgica, a introdução à instrumentação cirúrgica, as classificações dos instrumentos cirúrgicos, a arrumação da mesa de instrumentação e as técnicas de instrumentação cirúrgica. Bem, a paramentação cirúrgica tem como finalidade a formação de uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente. Ou seja, quando estamos presentes dentro de uma sala cirúrgica, dentro do centro cirúrgico, na sala de operações, a gente tem que ter esse mecanismo com a finalidade de nos proteger, primeiramente, e também proteger o paciente na qual ele está sendo submetido a essa cirurgia. Então, todos os materiais, o ar, o ambiente, tem essa finalidade, tá bom? E os componentes da paramentação, a gente tem os aventais, temos as luvas, né? Temos também aqui os aventais e luva, né? As aventais são utilizadas com a finalidade de reduzir a dispersão das bactérias, né, do ar e evitar o contato com a pele da equipe, com o sangue e fluidos corporais do paciente. E também, né, evitar ali evitar uma contaminação da ferida cirúrgica. Né? E as luvas são utilizadas pelos membros da equipe cirúrgica com a função de proteger o paciente das mãos e também proteger a mão do profissional. Se tiver algum risco ali nos fluidos corporais, não passe isso para o profissional de saúde, tá bom? E as luvas que antigamente, né, esses aventais também, antigamente não era nem utilizado. Então a gente tem as luvas aqui, são luvas especiais, luvas cirúrgicas, né? A gente tem que calçar as luvas no tamanho adequado, não é qualquer tamanho. Então tem toda essa paramentação. Outro parâmetro para paramentação cirúrgica é as máscaras, né? A gente conhece muito bem as máscaras. E as máscaras, existem vários tipos de máscaras, né? Existem as máscaras simples, existem máscaras com filtro, existem várias modalidades de máscaras, dependendo da situação. Né? Então, o objetivo ali é justificar dois aspectos, né? Proteger o paciente da contaminação de micro-organismos, principalmente ali da incisão cirúrgica quando está aberta, oriundos principalmente ali do nariz, da boca dos profissionais, né? Porque geralmente a gente fica em cima do paciente praticamente. Então, evitar que essas partículas, micro-organismos, bactérias sejam liberadas no ambiente quando esses falam, tosse, respira. Não é verdade? E também proteger a mucosa dos profissionais de respingos e secreções provenientes do paciente durante o procedimento cirúrgico. Também pode ser exigida, né, a utilização de máscaras que protejam totalmente a boca e o nariz, que algumas vezes são combinados com protetores oculares, né? Existe o óculos também especial ou protetores faciais, dependendo da cirurgia, que a gente também vai fazer a utilização. Então aqui a gente vê uma máscara simples, né? A máscara simples, geralmente quando não tem nenhum odor específico, né? Mas quando existe algum tipo de odor, a gente vai utilizar outros tipos de máscara também. Os gorros, né? A gente utiliza também. Sua utilização tem o intuito de evitar a contaminação do sítio cirúrgico por cabelo ou microbiotas presentes nele, né? O gorro deve ser bem adaptado, permitindo cobrir totalmente o cabelo e também a face. Quem tem um cabelo longo, né, principalmente as mulheres, às vezes utiliza até 2, 3 gorros para segurar o cabelo, ou utiliza um gorro especial, que ele é maior um pouquinho e o cabelo se acomoda com maior facilidade. Óculos ou máscara protetoras dos olhos, né, também a gente utiliza. Propés é como se fosse um gorro também, mas a gente vai utilizar aí nos pés, né? Escovação das mãos é um processo que visa também a retirada de sujeiras e detritos na redução substancial e eliminação da flora transitória ou na redução parcial da flora resistente, uma vez que a eliminação desta última é virtualmente impossível, né? Sempre a gente vai lavar as mãos, os punhos, os cotovelos. A gente já falou isso numa aula anterior
sobre os procedimentos, né, em relação à lavagem da mão. Existe todo um procedimento adequado, todo um ritual que devemos fazer na lavagem de mão, tá bom? Isso aí para concurso, se forem fazer concurso, vocês têm que saber muito bem, porque se tiver uma prova prática, posso ter certeza que vão pedir lavagem de mão. E a maioria dos profissionais da área da saúde lavam a mão de forma incorreta, tá bom? Então eu sugiro aí para vocês, pesquisem como é que lava a mão, e a partir desse momento, né, a partir de hoje, nessas aulas agora, vocês possam, na hora que vocês forem na pia lavar a mão de vocês, aproveitem e já faz todo o ritual, o passo a passo, para vocês aprenderem, tá bom? Sempre que for lavar a mão, vai lava a mão de acordo, como se vocês fossem entrar numa cirurgia, tá bom? Vocês fazerem esse ritual aí, na hora que for fazer uma prova, vocês já estão acostumados, não tenho certeza que não vão errar. Então aqui a gente tem um gorro, tem um óculos, né? Tem protetores faciais, temos a touca e temos o propé. E a lavagem de mão também, né? Introdução à instrumentação cirúrgica. Bem, o ato cirúrgico, né, é praticamente bem antes do aparecimento da instrumentação sofisticado, né? Sendo utilizado bisturi de pedra, pederneira, amolados e dentes de animais. A utilização do aço inoxidável, a introdução da anestesia e a adoção de técnicas antissépticas, né, de Lister, influenciaram aí fortemente na confecção dos instrumentos cirúrgicos que já permitem, né, ao cirurgião trabalhar de forma mais lenta e eficaz, tá, dependendo da cirurgia, ou também de forma mais rápida e eficaz, realizando os procedimentos mais longos e também bem complexos, né? A consequência de uma melhor forma dos instrumentos é o alto custo, menos disponibilidade de instrumentação parecida, maior dificuldade na limpeza e cuidados e uma necessidade cada vez mais frequente de manusear e cuidar adequadamente do material, né? O material cirúrgico é um material bastante caro porque ele é feito de aço inoxidável e basicamente um bom material, quando um centro cirúrgico tem um bom material ou o cirurgião tem um bom material, pode ter certeza que o sucesso da cirurgia, a complexidade da cirurgia vai ser bem, digamos assim, bem insignificante quanto à sua complexidade, né? Por quê? Porque ele vai fazer uma operação com segurança, porque ele tem as ferramentas adequadas, né? Ele tem os instrumentos adequados. Então, ele vai manusear esses instrumentos com bastante cuidado, né? Tem instrumentos aí, por exemplo, uma tesoura cirúrgica varia aí de R$200 até mais de R$1.000, né? Pinças que valem até R$10.000, já vi bastante. Então assim, não é um material barato e por isso que a gente tem que ter um cuidado de todo esse material. Muito bem. Quanto à classificação do material, né, do instrumento cirúrgico, eles são classificados de acordo com a função ou uso principal, tá bom? Pois a maioria deles tem mais do que uma função e também quanto ao tempo utilizado no ato operatório, no tempo cirúrgico, né? Então, existem materiais, instrumentos de diérese, instrumento de pressão, instrumento de hemostásia, instrumento de exposição, existem os especiais, né? E os instrumentos de síntese. Então, essa é uma classificação básica de todo o instrumento cirúrgico, né? Então a gente vai classificar ali de diérese, né, que tem o objetivo de criar as vias de acesso através do tecido por meio de bisturi ou tesouras. Os materiais que fazem pressão, né? Ele é utilizado principalmente aí as pinças, né? Pinça de pressão. De hemostasia visa conter ou prevenir o sangramento durante o ato operatório, tendo como instrumento principal as pinças hemostáticas. É diferente de uma pinça de pressão, as pinças hemostáticas, tá bom? Depois a gente vai ver na próxima aula as principais diferenças dessas pinças. E cada pinça tem um nome especial, muitas delas também têm uma numeração especial, e tem relação com o tamanho do material, ok? Existem também materiais de exposição. Exposição é que vai permitir afastar as estruturas, tá bom? A fim de possibilitar uma melhor visualização do campo operatório com o auxílio dos afastadores. Sem
precisar de uma outra pessoa, né, um outro profissional ali do lado, ali, por exemplo, puxando as costelas, puxando a barriga, por exemplo. A gente utiliza um material de exposição, tá bom? Especiais, né, desempenham procedimentos peculiares da cirurgia, no qual utilizam instrumentos específicos de acordo com a especialidade da cirurgia. Claro, por exemplo, existem materiais especiais, né? Por exemplo, materiais que fazem buraco, uma furadeira, por exemplo, né? Então a gente pode utilizar uma furadeira. Então, são materiais especiais que têm uma finalidade especial, ok? Materiais de síntese, né? Geralmente a gente utiliza os porta-agulha, né? Síntese, quando a gente fala de síntese, é quando a gente vai fechar, tá bom? Diéresis é quando a gente corta, abre o paciente. E síntese é quando a gente vai fechar. Ou seja, o material de sutura. O material que a gente faz, digamos assim, em outras palavras, né? A sutura, a gente faz a costura, né? Mas o termo certo é sutura. Então, são materiais de sutura. Claro, existem vários materiais, mas o principal deles é o porta-agulha. Qual é a função do porta-agulha? Segurar a agulha. Tá bom? Muito bem. Então, de acordo ao tempo, né, a gente tem o tempo cirúrgico, a gente tem diéresis, pressão, hemostasia, exposição especial e síntese. Aqui a gente tem as principais funções, né, que a gente acabou de ver, e os principais instrumentos. Aqui é uma tabela, né, com um pequeno resumo de todos esses instrumentos. Muito bem. Não vamos avançar mais do que isso, tá? Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai ver todos esses instrumentos, a forma de manuseio que a gente vai também utilizar, ok? E quais são as principais diferenças entre os instrumentos. Tem instrumentos que são muito parecidos e tem funções completamente diferentes, tá bom? Igual eu falei para vocês, as pinças. Tudo parece uma pinça, mas cada uma tem uma função diferente, ok? Muito bem, então nossa aula fica por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, na aula de amanhã. A gente vai falar sobre os instrumentos, né? Começando aí pela diéresis.